Fala pessoal, tudo bem? Fala sério, hein? Essa família Valadão não para de causar, né? É Ana Paula Valadão, é André Valadão, é a lacração gospel, é crente fazendo crentice, depondo contra a classe evangélica. Na minha opinião, eles são uma vergonha para os evangélicos. Porque quando eu postei algumas coisas a respeito deles essa semana, eu recebi centenas de mensagens, milhares de mensagens, para falar a verdade, dizendo que eles não representam a classe LGBT, a classe evangélica. Muita gente me mandou mensagem falando assim, olha, eu sou evangélica, mas isso não me representa. Não tem nada de amor nisso que eles estão falando, não tem nada de Jesus nisso que eles estão falando. Bom, e o que eles estão falando? O André Valadão deu uma declaração num culto dizendo que lugar de gays, em boates gays, em clubes gays, que a igreja é para quem quer seguir os princípios de Jesus, os princípios bíblicos, esquecendo do acolhimento, o que é muito sério, porque essa postura dele, como eu disse naquele outro vídeo, mais afasta as pessoas do que traz para Jesus. E Jesus deve estar muito triste com isso, né? Eu tenho até pena desse coitado desse André Valadão, quando a ficha dele cair da merda que ele tá fazendo. Aí, para assinar embaixo, para legitimar as cagadas da família, a Ana Paula Valadão dá uma declaração dizendo que ela não é a favor de homossexuais, porque a Bíblia diz isso. Quer dizer, ela é cega, né? O que está escrito ali cega a pessoa. Não tem amor, não tem ombro amigo, não tem acolher a pessoa, não tem orientar pessoas, não tem nada disso. É só o que está escrito ali e aí cria-se uma barreira e um ódio que nem ela talvez entenda que tenha, mas existe um ódio ali que elas ficam passando nas palavras. Ai, eu amo todas as pessoas, mas não amo o pecado. Jesus ama as pessoas, mas não ama o pecado. Isso é uma desculpa mais do que esfarrapada para tentar excluir as pessoas. É uma fala repleta de extremo preconceito. Bom, para piorar a situação, ela disse que a AIDS, a HIV/AIDS, é culpa dos gays, jogando a culpa nos gays. O que ela não sabe, e é por isso que eu tô gravando esse vídeo, eu nem ia me manifestar, porque eu tô tão cansada desse povo, me enoja tanto, me dá tanta ânsia de vômito de falar esses nomes e de falar desse assunto, que eu não queria nem tocar nesse roteiro todo dessa família infeliz. Mas eu recebi várias mensagens e recebi uma em especial que me tocou demais, de um menino extremamente deprimido depois que viu o vídeo da Ana Paula Valadão. Não foi o vídeo que o deprimiu, falando que a culpa é dos gays, que os gays serão condenados ao inferno, à morte, porque é isso que ela fala, né? Qual é a consequência? É a morte. Só que o que acontece? Esse menino me mandou uma mensagem extremamente deprimido. Ele já estava com depressão quando ele ouviu o que ela disse e da maneira como ela disse, condenatória, preconceituosa, ele entrou mais em depressão ainda. Eu fico me perguntando, e se esse menino resolve tirar a própria vida porque não está suportando esse preconceito, essa exclusão, essa fala dela? Porque a culpa pode não ser dela, mas ela pode ter sido a gota d'água que faz o balde transbordar. Ela pode ser o fósforo ligado numa fogueira que já está repleta de lenha e álcool. Ela pode ser o estopim de uma explosão. Será que essa pessoa não tem esse pensamento, gente? Não é possível. Será que não tem essa responsabilidade? Eu fico pensando o que essa mulher tem na cabeça de falar uma coisa tão grave dessa, porque isso é um crime. Essa mulher precisa ser calada pela justiça. Ela precisa aprender, apesar de que lei não vai mudar o coração de ninguém, o que ela precisava era reformar esse coração, era entender que o que ela está fazendo é um crime, que eles dois estão fazendo com que os gays sofram ainda mais preconceito, numa comunidade que já é preconceituosa o suficiente, que já mata as pessoas o suficiente, que já exclui o suficiente. É muito difícil ouvir uma mulher dessa falar aquilo, porque eu juro, eu vi o vídeo, eu postei, falei, não vou nem gravar sobre isso, porque eu não tinha nem estômago, gente, para falar a respeito dela. O vídeo que ela pôs é muito grave, cara. Mas agora, falando de processo, a Aliança Nacional LGBT vai à justiça contra essa pastora. Tá escrito assim, olha, uma nota da CBN. A cantora evangélica disse durante um programa de TV que a AIDS é uma doença de homossexuais. Olha que grave isso, que horror, que pecado. Isso é um pecado.
Essa é a segunda polêmica do tipo envolvendo a família Valadão em uma semana. O irmão de Ana Paula, o também pastor André Valadão, lá de Belo Horizonte, publicou nas redes sociais que a igreja não é lugar de gays e foi alvo de denúncia no Ministério Público de Minas. Gays, não se calem para isso. Vamos nos unir. Posta na sua rede social a sua indignação, porque nós não podemos perder a capacidade de nos indignarmos. Eu tô passada. Eu tô muito passada com essa pessoa, gente. Com essas pessoas, né? Com essa família. Agora, sabe o que é engraçado? Na hora de lacrar, de ganhar dinheiro com os gays, porque os gays, nós somos muito bons, né? Os gays amam diante do trono. E eles ganharam rios de dinheiro com a gente comprando essas músicas, esses CDs, cantando essas músicas diante do trono. A gente prestigia o trabalho e o canto de uma família que só nos exclui. É muito triste, cara. É muito triste. Ontem eu não quis gravar sobre isso, sabe por quê? Eu detesto quando eu gravo vídeo que me emociona a ponto de ficar chorando, sabe? Eu detesto me filmar chorando. E ontem eu chorei. Eu chorei, cara. Quando eu comecei a ler as mensagens, quando eu comecei a ler o que essa família tem falado, o que essa família tem feito com a gente, meu Deus, é desesperador. Sabe por que é desesperador? Porque eles são formadores de opinião. O que eles falam atinge em cheio milhares de pessoas que vão passando para frente de que isso está errado, de que isso está pecado, de que nós somos uma sujeira, de que a gente precisa se reverter, precisa se converter. E não é assim, gente. Ninguém vai me converter a nada, eu não vou mudar o que eu sou por causa disso, porque vocês podem não acreditar, mas é a natureza. É a natureza. Assista um vídeo que eu postei com os meus dois filhos, um hétero e um gay, e a gente explica tão bem isso. Perguntei pro meu filho hétero, quando você se assumiu hétero? Ele falou assim, eu nunca me assumi. Eu falei, então, quando que você assumiu gay? Ele falou, eu nunca me assumi. Simplesmente eu sou assim. A gente nasce assim. Eu sou assim desde que eu me entendo por gente. Eu tinha apenas 6 anos de idade. Isso é a natureza. E se vocês insistem em dizer que isso é uma obra de Satanás, que é Satanás, por que Satanás pega as crianças de 6 anos, como eu, por exemplo? Eu já sabia que eu era garota. Eu já sabia. Que Deus é esse que permite que Satanás se invada o corpo de uma criança inocente? Porque tem gente que diz que é safadeza, mas criança não sabe nem o que é sexo. Eu nem pensava nisso, eu vim pensar em sexo, eu já estava adulta. Então como que as pessoas podem afirmar isso? Gente, esse Deus que vocês seguem, ele não serve para nada, porque Deus não é isso. Deus é tão amoroso que é um amor que você nem consegue compreender, Ana Paula Valadão. Você é uma coitada e você tem plantado um ódio que você não tem noção. As pessoas estão deprimidas, nós estamos, eu fiquei deprimida por sua causa. Apesar de que eu sou uma mulher muito bem resolvida, muito feliz, talvez mais feliz que você. Mas não é isso que está em pauta. O que está em pauta é o que você vai fazer com as pessoas que estão super deprimidas por causa da repressão, às vezes dentro da própria família, e assiste um vídeo teu desse. Você acha que isso é um acalanto para a alma? O que você acha? Você acha que os gays estão deprimidos, vão ouvir o que você está falando e vão ficar felizes? E vão falar, achei o caminho? Não é assim que a coisa funciona. Porque para fazer isso, a gente precisa lutar contra a nossa natureza. É a mesma coisa que você tentar ser lésbica e sentir prazer por uma mulher, nem que seja por um dia. Você talvez não consiga, porque não é a sua natureza. Aprenda, Ana Paula Valadão, a respeitar os outros, gata. Por favor. O que você está fazendo é muito feio. Cala enquanto dá tempo. Cala sua boca enquanto dá tempo. Fala de amor ao invés de falar de ódio, ao invés de plantar o preconceito, ao invés de plantar a violência, porque o discurso de vocês traz muita violência para a nossa classe, para esse mundo. É muito feio o que você está fazendo. Jesus deve estar morrendo de vergonha de vocês. De vocês dois, porque o que vocês dois deram essa semana, um péssimo exemplo do que não é ser Jesus, que é amoroso e brando. Eu fiquei muito triste com você, eu fiquei muito decepcionada. E se eu tivesse deprimida, talvez a sua fala e a do seu irmão tivesse sido
a gota d'água na minha vida, para que eu tirasse a minha própria vida. Não é o caso ainda. Espero que não seja, porque eu não vou deixar me contaminar por gente tão podre como vocês. Que decepção. Ana Paula Valadrão, Valadrão e André Valadão. Eu errei, mas foi um trocadilho ali que, né? Gente, por favor, para que tá ficando feio. Mas graças a Deus a Aliança Nacional LGBT está entrando com um processo e tomara que a justiça condene vocês, né? Seria muito bom que vocês devolvessem aos gays tudo que vocês ganharam com essa falácia diante do trono, tá? É isso que eu desejo. Beijos de luz para vocês.